Vocês viram? Tem uma notícia que aconteceu essa semana, cara, que é uma loucura, cara. Aconteceu o seguinte, cara, como é que eu vou contar essa história? Como é que eu vou começar? Eu vou começar assim, cara. Eu tava na quarta-feira, eu tava assistindo o jogo do Grêmio, Grêmio Juventude pela Copa do Brasil. Só que como eu sou um velho, eu assisto o jogo ouvindo no rádio. E aí tava lá, cara, não sei, tava 30 minutos do primeiro tempo. Aí eu tava lá ouvindo, tava brabo, o Grêmio tava merda esse ano, tava puta cara, olhando aquele horror daquele jogo. Mas no final das contas, o futebol é o quê? É entretenimento. É pra eu chegar no fim do dia e ver um jogo de futebol e ficar irritado com os caras jogando bola. Mas na verdade eu não fico irritado. Eu fico irritado, mas não fico irritado. Por algum motivo eu acho que a alternância de tons entre uma frase e outra faz a pessoa entender o que eu tô querendo dizer. Mas no final das contas é a mesma coisa. Tá? E daí, cara, aí tá lá, fulano de tal, passa pro fulano de tal, olha a bola na trave, chutou pra fora, escanteio, papapá, eu tô lá me divertindo, tô curtindo o meu próprio ódio contra o meu time que tá um horror esse ano. Daqui a pouco, um repórter na transmissão fala assim. Não foi assim, não foi. O narrador, ele tá narrando o jogo. Para a bola pra cá, bola pra lá, bola pra cá, bola. Saiu, é tiro de meta para o Juventude. Agora vamos com as informações do jornalismo. Aí o que tu pensa em casa? Pô, eles vão dizer alguma coisa que vai ser útil pra minha vida, tipo, amanhã, sei lá, eles vão dizer que uma rua da cidade tá bloqueada, então se alguém vai por ali, é melhor repensar o caminho, ou sei lá, amanhã vai chover, então é melhor, se você pode ficar em casa, fica em casa. Sei lá, o ônibus tal não vai funcionar, ou criar uma nova linha. Tu pensa que vai ser uma coisa assim, uma coisa útil. Às 10 da noite de quarta-feira, tu pensa isso, né? Então tá lá o cara lá. E aqui tá acontecendo uma partida de futebol, cara. Tem uns caras jogando futebol e agora vamos para o jornalismo. Aí o cara fala assim: 6 brasileiros foram encontrados mortos num apartamento no Chile. E aí cara, eu tô deitado com a luz meia bomba, que nem o meu pau comendo canadense. Com a luzinha meia bomba pra dar aquele soninho. Aí eu tô ouvindo o jogo no rádio, mas eu tô meio baixinho, que é pra eu dar uma cochilada, dormir no meio do jogo. E aí eu tô curtindo, bola pra cá, bola pra lá, e daqui a pouco o cara me faz imaginar 6 pessoas mortas num apartamento. Do nada, às 10 da noite, eu louco pra dormir, com a minha cabeça limpa e boa. Aí eu comecei. Cara, eu juro por Deus, eu não acredito em Deus, porque eu jurei por Deus. Eu juro por alguma coisa que é importante pra você. Alguma coisa importante pra você, e eu juro, tá? Que eu tava vendo o jogo e o cara começou a falar a notícia. Eu diminuí o volume do rádio. Eu falei, cara, eu não quero saber isso. Eu não preciso saber isso. Porque esse é o tipo da notícia que é horrível. Eu não quero. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho pra onde ir. E só me traz sensações horríveis no meio de um negócio que era pra me divertir, que era o futebol. Aí tu fica assim, cara, tá, tu tá na redação. Aí tu sabe que tá todo mundo ouvindo o jogo de futebol naquela rádio. E aí tu vê assim, morreram 6 pessoas no apartamento no Chile. Tenho que falar agora. É muito importante que todo mundo saiba disso aqui agora. Por quê? Porque o que a população vai fazer com esta informação? Tá entendendo, cara? Eu não acredito que todas as notícias devem ter alguma utilidade, mas tá entendendo que é demais? É demais o cara. Ninguém parou ele, cara. Não, essa notícia tu não precisa dar, cara. Não tem porquê, cara. E aí eu comecei a imaginar, cara, 6 pessoas mortas num apartamento. E aí eu comecei a pensar, será que foi assassinato? Será que. Aí eu comecei a imaginar sangue. Eu comecei a imaginar os familiares que estão no Brasil pensando, meu Deus. E aí eu comecei a criar aquele cenário horrível na minha cabeça, tá? Aí eu comecei, tá, para de pensar nisso, que coisa horrível de ficar pensando. Tá? Aí eu toquei o jogo, continuei vendo o jogo. Daqui a pouco, lá pelo segundo tempo, e mais informações do jornalismo agora, aqui na Rádio Gaúcha. E aí o cara. Foram identificados os corpos dos brasileiros mortos. E aí o caralho, são de Santa Catarina e São Paulo. Tá, O que tu tá querendo, cara, com essa notícia aí? Tu tá querendo arruinar a minha noite? É isso que tu quer fazer? Tá, e daí continua o jogo e daqui a pouco mais informações do jornalismo. E tu fica, caralho, lá vem o cara. Lá vem o cara o cara dá um play no filme de terror na minha cabeça, cara. Se eu quiser ver filme de terror, eu vejo um filme de terror. Se eu quiser ver gente assassinada, tem jornalistas do meu Brasil, do meu rádio, do Jornal Nacional, da puta que pariu. Existe um site
não, vários sites onde eu posso ver pessoas sendo assassinadas, degoladas, mortas e por aí vai. Eu não. Então, tipo assim, se eu quiser. Cara, é que nem. Cara, é a mesma coisa que tu parar o meio do jogo e tu falar assim: agora vamos com as notícias do jornalismo. Um negrão comeu um cu de uma loira e gozou dentro. Aí tu fica, tá, cara, peraí. Se eu quiser ver esse tipo de coisa, tem um lugar na internet pra eu ver, não é no rádio no meio do jogo. Você tá vendo que tu é inconveniente, cara, tá chato. E daí, continua o jogo, mais informações do jornalismo. Aí vem o cara de novo. Autoridades chilenas dizem que a suspeita é intoxicação com vazamento de gás. Aí o cara, tá. Quantos mais detalhes tu quer me dar durante o jogo, cara? Cara, tu já imaginou o seguinte, cara? Vamos. Pra tu entender o quão absurdo é tu noticiar esse tipo de coisa. Tipo assim, eu acredito que não existe nenhum minuto na história da humanidade onde essa notícia seja noticiável. Eu acho que assim, tu quer dar esse tipo de notícia, tu abre um espaço no teu site lá e tu bota assim, notícias horríveis. Aí o cara vai lá e clica e vê as notícias horríveis do dia. Tu não fala isso do nada sem me preparar, mas pra tu ver como é uma coisa absurda o cara dá essa notícia em qualquer lugar que seja, mas vamos botar no jogo de futebol. Tu imagina que tu tá no estádio, tá? Tu tá no estádio, sentado, assistindo aquele jogo. E daí um cara passa na tua frente, te cutuca e fala assim, cara, olha só, morreram 6 brasileiros num apartamento no Chile hoje. Aí tu fica, e tu quer destruir, eu não quero isso aí, eu não quero saber isso aí, some, vai embora. Eu acho que tu poderia até brigar com um cara desse. Que é isso, cara? Que você tá botando essas imagens na minha cabeça, tá? E daí, cara? E assim foi. E, tipo assim, eu tentei batalhar com a minha cabeça pra não pensar nisso. Eu tentei. Peraí. Eu tentei batalhar com a minha cabeça pra não pensar nisso. Eu não quero saber. Eu não quero imaginar o que aconteceu. Eu não quero saber essa história. Mas daí, cara, eles falaram tanto que eu comecei a sentir uma certa atração por essa história. E aí eu fui atrás dessa história. Então eu não queria saber disso, eu não queria falar sobre isso, mas é culpa de vocês, tá? O que aconteceu, cara? É que essa história, cara, uma jovem. Quantos anos ela tinha? Vamos abrir uma notícia aqui. É porque eu fui vendo a notícia. Depois, no outro dia, eu fiquei pensando nessa história e comecei a pesquisar, tá? Olha só. O que eu vi por cima é o seguinte, cara. A primeira versão da história era a seguinte: 6 brasileiros morreram no apartamento no Chile, num Airbnb. O Airbnb eu fiquei sabendo depois, então a história ela vai melhorando aos poucos. É por isso que esse podcast tem que ser. Ele tem que ser exclusivo. Não? Mas vamos lá. Tá no YouTube agora, vambora, vamos ver o que acontece, tá? Então essa. Primeira versão da história, uma família morreu no Chile, tá? Daí a segunda versão que eu vi era no Airbnb. Aí a terceira versão que eu vi, a viagem foi. A menina que tinha 15 anos, ela ganhou a viagem de aniversário e ela levou a família, tá? Essa era a terceira informação que eu tive. Porque ela vai ficando cada vez mais dramática. E depois, cara, eu fiquei sabendo que a mãe da família, ela tinha morrido há umas 5 horas antes disso acontecer. Então, tipo assim, a mãe morreu no Brasil e 5 horas depois a família inteira morreu no Chile. Isso que eu chamo de uma família unida. Eu sei que a história é muito recente e ela é muito grave. Mas, cara, não tem como, cara. Aí tu fica imaginando assim também. São 6 pessoas, tá? Então, tipo assim, ela ganhou a viagem, ela tinha que escolher na família quem que ela ia levar pro Chile. Então ficou um clima meio bosta nessa família. Porque aparentemente a mãe, ninguém gostava muito, ela ficou no Brasil. Será que eu podia estar fazendo isso? Então eu comecei a imaginar. Mas esse que eu não queria imaginar nada disso se não fosse esses merda da Rádio Gaúcha noticiar essa notícia no meio do meu jogo. Então, o que aconteceu, cara? Ela ganhou uma viagem pro Chile, mas ela podia levar só 5 pessoas. E eu acho que ficou um clima assim, alguns meses na casa, até o dia da viagem, que ela teve que decidir quem ia ficar no Brasil. E aí ela decidiu que a mãe ia ficar no Brasil. E eu acho que deu um negócio meio ruim, assim.
Não, a mãe não. A mãe fica. Vamos nós. Vamos ver quem é que foi. 6 turistas brasileiros, 4 adultos e 2 adolescentes morreram nessa quarta-feira, dia 22, em um apartamento em Santiago, no Chile. Você abriu esse podcast pra se divertir, não pra imaginar essa cena. Mas vambora. Depois de terem inalado gás, possivelmente monóxido de carbono. Tá entendendo que agora na tua casa tem um negócio que pode te matar? Os turistas estavam de férias e haviam alugado um apartamento por meio de uma plataforma na internet. Por que não diz Airbnb? No centro de Santiago. Tá. O grupo passou mal e nesta quarta um deles chegou a ligar para um tio falando frases desconexas. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, puta, esses caras que trabalham no Ministério das Relações Exteriores, eles pegaram esse trabalho porque eles não queriam problema. Porque o que é relação exterior? É o quê? Cumprimentar um cara quando ele vai viajar, vai lá na embaixada, tira uma foto. É isso que ele quer. Daqui a pouco morre um monte de gente no país do cara e agora ele tem que ir atrás do negócio pra explicar pro governo brasileiro o que aconteceu. O cônsul foi até o local, mas ninguém abriu a porta. Enquanto isso, os celulares das vítimas tocavam no interior do apartamento sem resposta. Após arrombar o imóvel, a polícia encontrou os brasileiros. Eu ouvi, cara. Eu ouvi que eles estavam passando mal já há alguns dias e eles estavam mandando mensagens pra família dizendo que eles estavam passando mal, eles não sabiam o que era. Aí eu fiquei imaginando, cara, quando eles saíam do apartamento pra passear pelo Chile, daqui a pouco eles começaram a se sentir melhor, né? E eles começaram a estar melhor, eu tô melhor. Podemos voltar pro apartamento já. Cara, eu não tô rindo de. Agora eu sinto, porque tá no YouTube, eu sinto que eu tenho que me explicar mais. Cara, sei lá. Eu não sei o que eu vou fazer com essa história. Vou chorar ou vou tentar achar a graça nisso tudo? A escolha é sua. O que mais que tem de informação aqui? Depois realizar. Então vazou monóxido de carbono. Que sai da onde? Sai do gás da cozinha, não sei o que é. Eu não vou falar nome aqui, até puta, deram nome aqui. Aí os jornalistas eles são tão urubu, cara, que eles botam, na notícia, eles botam uma foto da família sorrindo, um post deles do Instagram e os comentários: Feliz Natal, e eles felizes, cara. Isso aqui não precisava também, não precisava ilustrar o rosto das pessoas que morreram, porque agora eu imagino elas mortas. Elas estão sorrindo nessa foto e tu, jornalista do Terra, me fez imaginar essas pessoas assim. Que é assim que a pessoa morre. Agora tem vídeo, posso fazer expressões. Tá. Então é isso aí que aconteceu, cara. É isso aí que aconteceu. É isso aí que aconteceu nessa semana.